Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula prática. Nessa aula, você vai aprender a como ligar uma câmera analógica no DVR utilizando o cabo coaxial, você vai aprender a conectorizar ele, e o cabo UTP, conectorizando ele com o balão, certo? Bom aprendizado! Vamos à prática então. E nessa aula, nós vamos aprender a conectorizar dois tipos de cabos. É esse cabo aqui, que é o cabo coaxial, que é utilizado no conector mola, ponta BNC, e esse cabo aqui, que é o cabo de rede, também conhecido como cabo UTP, e esse modelo aqui é o CAT5E. Nós vamos conectorizar ele no conector balloon com a ponta BNC. Então, o conector mola, esse conector aqui, foi apresentado na aula anterior, certo? O dele aqui, ó, esse conector aqui, foca. Você pode ver que ele tem um parafusinho ali, ele tem um parafusinho ali, que é onde o fio núcleo vai ficar preso. E nessa parte aqui a gente coloca a malha do conector do cabo BNC, certo? E o conector balloon é esse conector aqui. Conector aqui, ponta BNC também, né? E eu vou mostrar como a gente vai fazer a conectorização dele aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro passo para conectorizar o cabo coaxial. Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir ele, né, porque ele vem em duas partes aqui. A parte que leva a alimentação, eu vou decapar ela e mostrar para vocês, e a parte que leva o vídeo, tá? Esse cabo aqui é muito utilizado, né, em sistema de CFTV, para câmeras analógicas, e ele leva vídeo e alimentação ao mesmo tempo, tá? A parte eu deixei conectorizada para depois a gente abreviar aqui a nossa aula. Então, como é que eu faço para decapar esse cabo? Tem duas formas. Eu posso usar um estilete, né? Posso fazer um corte superficial aqui na volta dele, né? Cuidando para não cortar o fio interno, nem a malha. Eu posso usar um alicate também, né? Para quem tem prática, né? Segura aqui, não tão firme, e puxa para decapar o cabo. Ou eu posso usar, eu recomendo aqui, existe esse tipo aqui de decapador, tá? Normalmente você pode comprar ele separado, ou quando você compra um patch panel para montar rede, para montar um sistema de CFTV IP, ele às vezes vem junto, mas você pode comprar ele separado. Então vamos lá, separamos aqui a parte de alimentação da parte do vídeo, vamos decapar usando o decapador. Tá? Vou colocar aqui no último nível dele, aqui você sempre vai selecionar de acordo com o cabo, tá? De uma maneira que não agrida as partes internas. Eu dou um giro aqui, eu posso puxar, ou eu posso simplesmente tirar o decapador e puxar a capa aqui, certo? Então vocês podem ver como é que ele é por dentro. Ó. Ele é malha, eu vou separar aqui a malha, certo? E essa partezinha a gente tem que decapar também, que é a parte do núcleo dele, certo? Vamos lá, tirar aqui, separar ele. E agora eu vou decapar essa parte aqui, que é a parte do núcleo, a parte interna. Então, vou usar aqui um alicate, né? Que é mais fácil. Pronto, decapei. Coloca aqui. Aqui vocês podem ver que é um fiozinho bem fininho aqui interno, né? Eu giro ele com o dedo aqui para ele entrar melhor no conector. O que eu vou ter que fazer agora? Primeiro passo, eu vou colocar o conector mola BNC. Então eu vou abrir ele aqui. Abrir. A primeira parte que eu coloco no cabo é essa. Vocês podem colocar antes de decapar o cabo, né? É até mais fácil. Como eu não fiz isso, eu vou colocar isso agora. Então, eu coloco ele aqui. Pronto. Certo? Já conectei aqui. Separei a malha, o núcleo. Então, esse núcleo aqui, essa partezinha, ele tem que entrar ali dentro onde está aquele parafusinho ali. Vocês estão vendo? Ali, ela tem que entrar ali dentro, tem um parafusinho. Então como é que eu faço? Eu tenho que colocar ele já na medida para entrar no conector. Eu vou cortar aqui um pedacinho dele. E eu gosto de dar uma dobradinha aqui no cabo, no fio, melhor dizendo, no fino dele, para que ele tenha um aperto melhor. O que eu faço agora? Com o auxílio de uma chave Borne, né, uma chavezinha pequena, pode ser fenda ou Phillips, eu prefiro de uma Phillips, tá?
tá? Que é uma chavezinha menor aqui. Eu vou desapertar aqui esse parafuso. Vou abrir aqui o parafuso. Aparece aqui, vamos focar melhor. Ali para você ver que ele abre ali um espacinho para colocar o fio, tá vendo? Abrir. O que eu faço agora? Eu vou colocar ele aqui dentro. Então conectei ali, ó. Vou focar melhor aqui para vocês. E aí depois eu vou dar o aperto. Certo? Pronto. Podem ver que a parte interna, deixa eu aproximar aqui, ó. A parte interna ficou para dentro do núcleo do meu conector mola. Essa partezinha aqui, ó, que vai fazer o contato ali com o DVR. Tá? Próximo passo, eu tenho que fazer a malha do cabo ficar encostando nessa parte aqui do conector. Como se fosse uma antena mesmo. Então, vou botar ela para cá. Vou cortar o excesso dela aqui. E com a ajuda de um alicate, um alicate universal, um alicate de bico, um alicate de corte, eu vou apertar aqui para fazer esse contato com muito cuidado, porque eu não posso permitir que a malha encoste ali no parafuso do núcleo, tá? É recomendado, eu sempre faço nas instalações, colocar uma fitinha isolante aqui para isolar bem, certo? Alguns conectores mola ele já vem com essa proteção, né? Caso contrário, vocês podem colocar uma fitinha para proteger. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar esse cabinho aqui da alimentação para fora, posso deixar ele separado antes já, né? Eu vou fechar aqui o conector. Encaixa ele direitinho e gira. Pronto. O meu cabo está conectorizado, a parte do vídeo aqui no conector mola. Agora eu tenho que fazer a parte da alimentação. Tem que mandar a alimentação para a câmera, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou decapar aqui esse fiozinho, esse cabinho aqui. Vocês vão ver que vão ter dois pinos aqui, um vermelho e um preto. Esse corresponde ao positivo da fonte, 12 volts, e esse é o negativo. Então o que eu faço? Eu vou decapar eles também. Segura aqui firme para não escapar. Decapo ele aqui. Decapo ele aqui. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu sempre dou uma enroladinha no cabo aqui para ele entrar melhor no conector. Depois eu corto aqui o excesso. Ok. E agora eu vou usar um P4 para conectar na fonte, ou melhor, na câmera. Essa é a parte da câmera para alimentar a câmera. Qual é o P4? Vocês lembram da aula anterior? Eu falei aqui sobre, vou soltar o cabinho aqui, sobre o P4, né? Essa conexão aqui, vamos ver se ela foca aqui. Aqui tem aqui o sinal de mais e aqui tem o sinal de menos. Esse aqui é o lado positivo e esse é o negativo. Então no positivo eu vou ligar o fio vermelho, no negativo eu vou ligar o fio preto, certo? O que eu tenho que fazer? Tenho que soltar aqui os parafusos, né? Soltar os parafusos. O que eu faço agora? Vocês lembram que eu gosto de dar uma dobradinha do cabo para ele ficar com um aperto melhor, certo? Então eu vou dobrar aqui positivo, fio vermelho, e eu vou ligar aqui no positivo. Um pouquinho mais aqui. Se vocês estão conseguindo ver bem. E eu dou o aperto. Pronto. O negativo, mesma coisa, né? Eu vou dar uma dobradinha aqui. Pronto. Para que o aperto fique melhor, né? Agora eu insiro ele aqui, dentro do borne. E dou o aperto. Ok. Essa parte aqui está pronta, né? A parte que vai no vídeo e a parte que vai na alimentação. O que eu faço agora? Eu vou pegar aqui a câmera. Ó, aqui estão as duas conexões da câmera que nós aprendemos na aula passada, certo? A alimentação vai o P4 macho aqui, o P4 fêmea. Ok? E aqui vai na câmera. Pronto.
Dessa forma aqui, eu já conectei o vídeo e a alimentação de 12 volts para alimentar essa câmera aqui, certo? E agora, o que eu faço? Na outra parte do cabo, aqui eu já fiz a conexão dele para a gente agilizar. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ligar essa parte aqui numa fonte. Nessa aula eu vou mostrar como ligar nesse tipo de fonte aqui, onde é a fonte de 12 volts. Ela é uma fonte de 12 volts de 1 ampere. Vamos ver aqui se aparece aqui para vocês. Intelbras mesmo, né? A marca Intelbras. Como ela é um P4 macho, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar essa ponta aqui num P4 fêmea, que seria esse cara aqui. Ó, pode ver que a conexão dele é fêmea, porque eu preciso fazer o conector macho da fonte entrar na fêmea. Então, na parte da fonte, nesse caso aqui, eu vou usar um P4 também, só que fêmea, certo? Aqui, ó. Esse aqui é um P4 macho, ele também entra aqui, ó, se vocês precisarem utilizar em uma outra circunstância. Mas não é esse o caso, né? Esse aqui, o conector da câmera, já é um conector fêmea, essa parte aqui já está alimentada. O que eu vou fazer então? Vamos decapar o cabo. Decapado o cabo aqui, vou fazer a mesma coisa. Corto o excesso. Corto o excesso. Dou uma dobradinha no cabo. No fio, melhor dizendo, né? Uma dobradinha no fio interno. Dou uma dobradinha aqui no fio interno também. Ok. Vou pegar aqui meu P4 fêmea. Vou soltar os parafusos. Ok. E agora eu vou fazer a ligação aqui. Ó. O positivo está desse lado aqui, então vou ligar aqui nesse lado. Positivo. E fazer o aperto. Mais. Está bem firme. Ó, tem que ficar bem firme a ponto de não soltar. Ok? E aqui eu vou colocar no borne também, ó. Encaixei ali. E agora eu aperto bem firme para que o positivo não solte, o negativo não solte. Pronto. Agora eu tenho a parte do vídeo que vai no DVR e a parte da alimentação que vai na fonte. O que eu vou fazer agora? Vou conectar aqui a fonte e essa parte aqui eu ligo na tomada. Normalmente a tomada elétrica fica perto do DVR, então você vai ligar essa parte aqui na tomada, certo? E essa conexão aqui vai aqui no DVR. E na porta 1, a porta 1, porta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é um DVR de 8 canais. Lá no mosaico da câmera, vocês vão aprender nas próximas aulas. Isso aqui é só uma introdução de como conectorizar o cabo coaxial e o cabo UTP, certo? Mas vocês vão aprender desde o zero como instalar a câmera, conectorizar, ligar e configurar. Então vou encaixar aqui. Pronto. Nesse momento, ligando na tomada, eu alimentei a câmera. Eu liguei a câmera no DVR. Ó, liguei a alimentação de 12 volts aqui da câmera. Liguei a parte que manda o vídeo lá para o DVR. Tá vendo? E essa parte aqui eu ligo na tomada e aí eu configuro. Prontinho. Bom, feito isso, agora nós vamos conectorizar aqui o cabo UTP, o cabo de rede, tá? De 5E, certo? Então, a mesma coisa, eu vou decapar ele aqui. Dou um giro, alguns giros, faço um corte, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, eu faço um corte superficial nele aqui, ó. E aí ele já sai. Tem que sempre cuidar para não cortar os fios internos, certo? Eu vou ensinar aqui baseado no padrão que eu utilizo, ok? O que eu faço? Eu uso o par azul aqui para vídeo, eu enrolo aqui o par verde, porque não vou usar ele no momento. Tem aqui até um macete, vocês podem mandar duas câmeras no mesmo cabo, tá? Através desse cabo vocês conseguem mandar duas câmeras. Se elas estiverem próximas, por exemplo, estiverem na parte da frente, uma para o lado esquerdo, uma para o lado direito, vocês podem levar no par azul, o branco do azul e o azul uma câmera, e o branco do verde e o verde uma outra câmera. E vocês usam aqui o laranja dupladinho assim para alimentação e o marrom duplado para alimentação também. O que a gente vai fazer aqui, tá? Praticamente a mesma coisa que fazer o P4 ali.
Eu vou desenrolar aqui o cabinho, vou decapar ele. Muito fácil, né? Vou dar uma dobrinha no cabo. Vocês lembram que eu prefiro dar essa dobrinha para fazer um aperto melhor. E essa parte do vídeo, muito fácil. Existem esses tipos de conectores aqui também, tá? Tem o positivo e negativo e o BNC para vídeo. Também pode ser utilizado. Eu vou usar aqui o nosso balão. Vamos focar ele aqui. Vamos ver se ele foca melhor. Vocês podem ver que tem aqui um positivo e tem um negativo, certo? Então, o positivo é como se fosse o núcleo ali do cabo coaxial e o negativo é como se fosse a malha, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher aqui. Eu, por padrão, na minha empresa, eu uso o azul forte, positivo, e o azul fraco, negativo. Então, eu vou... Mas você pode escolher o teu padrão aí. Então, eu vou abrir aqui. O importante é que você, na outra ponta, na ponta que vai no DVR, tem que estar igual, tá? Se você colocou o azul forte aqui no positivo, você tem que colocar na outra ponta do balão também azul forte positivo. Se você colocou aqui o negativo azul fraco, na outra ponta tem que estar igual. Se você inverter, não vai funcionar, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui no positivo o meu azul forte. Vou apertar. Pronto. E agora eu vou colocar aqui no negativo o meu azul fraco. Do Born. Vamos apertar. Pronto. A parte do vídeo aqui tá ok, certo? E a alimentação, a mesma coisa, tá? O que eu faço aqui? Para que a alimentação seja melhor aqui, eu deixo dupladinho aqui, positivo e negativo. Eu uso laranja como positivo e eu uso marrom como negativo, tá? Por padrão aqui. Então deixo elas dupladas. Ele vai com mais força lá, né? O cobre fica mais grosso, vamos dizer assim, para mandar a corrente de 12 volts para a câmera. Coloca aqui o excesso, coloca aqui o excesso, dou uma dobradinha no cabo, dou uma dobradinha aqui no cabo e coloco aqui no P4, da mesma forma. Okay? Vamos fazer aqui, da mesma forma que você fez antes com o coaxial, você vai fazer aqui com o cabo TP também. Então vou usar aqui o laranja no positivo, do lado mesmo. Vou apertar aqui. Okay. E vou usar o marrom no negativo. Vou apertar também. Certo? Ok. Então aqui vocês podem ver, ó, a parte de vídeo, mandando aqui no par azul, né, ou no branco do azul, azul, sendo que o azul forte é positivo, o azul fraco é negativo, nesse padrão que eu escolhi, e aqui a alimentação, o laranja é positivo, o marrom é negativo, certo? Ok. Na outra ponta eu tenho que fazer a mesma coisa, ligar aqui um balão, com o mesmo padrão que eu coloquei aqui, essa parte aqui vai na câmera e essa parte aqui vai na fonte. Eu não vou fazer agora porque a gente já aprendeu a fazer isso, né? Então eu conecto aqui na câmera, conecto na alimentação, faço no outro lado da mesma forma e plugo no DVR. Parabéns, aluno, por ter concluído mais uma aula prática e nessa aula você aprendeu a conectorizar o cabo coaxial com o conector BNC mola e o cabo UTP com o conector balloon para ligar a câmera analógica no DVR. Você vai ter uma aula mais aprofundada de como conectorizar, passar o cabeamento, ligar no DVR nas próximas aulas. Aqui é para você se familiarizar com os equipamentos, certo? E na próxima aula você vai aprender a fazer um cabo de rede, conectorizar o cabo de rede com RJ45 para fazer a conexão da câmera IP com o switch com NVR. Até a próxima aula. Tenha um bom aprendizado.